Bem-vindos a mais um Psicologia na Veia. O tema do vídeo de hoje é sobre educação mental. Como você pode utilizar um princípio básico da terapia cognitiva comportamental para ter menos ansiedade ou menos tristeza ou gerenciar melhor as suas próprias emoções frente a dificuldades. Olá pessoal, eu sou o Dr. Arthur Berberian e hoje eu vou falar sobre o modelo cognitivo. Esse modelo é bastante fácil de ser compreendido e bastante fácil de ser aplicado no dia a dia. Obviamente que é um modelo genérico que te ajuda a não apenas identificar como você interpreta os fatos do dia a dia, e a partir desta interpretação você pode identificar como você se sente e também isso está relacionado ao modo como nós nos comportamos, ou seja, as atitudes que tomamos em função do que sentimos e em função do que pensamos. O modelo cognitivo ele é dividido em três partes: pensamentos, aqui em cima em azul, emoções, aqui embaixo em amarelo, e comportamento. Cada situação que vivenciamos, nós tenderemos a interpretar essas situações de um determinado modo. Estes pensamentos, eles tendem a despertar emoções. E estes pensamentos e as emoções tendem a tornar a probabilidade de um comportamento maior ou menor. Percebam que as setas têm via dupla, sugerindo um mecanismo causal circular, ou seja, a causa de algo gera um efeito, mas ao mesmo tempo que a causa gera um efeito, esse efeito volta para a causa, modificando a causa a partir do efeito que ela mesma causou. E esse é um ciclo, né? Um modelo de relação circular em que pensamentos afetam emoções, essas próprias emoções despertadas modificam também os pensamentos, de tal modo que emoções causam pensamentos, pensamentos causam emoções circularmente, e o mesmo se aplica para os comportamentos. Bem, nessa situação aqui, eu estava caminhando pela rua e avistei Maria. Eu acenei para ela, mas ela não acenou de volta. Então, no popular, eu fiquei no vácuo. Que tipos de pensamentos eu posso ter frente a isso? Aqui são alguns exemplos. Eu poderia pensar, puxa, a Maria não gosta de mim. Quando eu penso que a Maria não gosta de mim, ou seja, eu estou interpretando, é o modo como eu interpreto o fato dela não ter acenado para mim, eu fico triste. Ao ficar triste, essa tristeza torna o meu pensamento de que ela não gosta de mim mais real ainda para mim. É como se as minhas emoções tornassem o que eu penso real. Afinal de contas, eu fiquei triste. E, portanto, eu passo a acreditar que a Maria não gosta de mim e eu evito a Maria a partir de então. Na próxima vez, portanto, que eu me encontrar com a Maria ou estiver em ambientes que a Maria também esteja, eu poderei ter a tendência de evitar a Maria ou de reduzir as atividades sociais com a Maria. Eu poderia também pensar que a Maria, na verdade, está brava comigo. Então, quando ela não acenou para mim, não é que ela não gosta de mim, na verdade, ela está brava comigo. E quando eu penso que a Maria está brava comigo, o sentimento muda. Eu posso ficar preocupado com essa situação. Então, o meu comportamento também tenderá a mudar. Vou ter maior probabilidade, por exemplo, de sentir vontade de pegar o telefone e ligar para ela e perguntar se ela está brava comigo. Então perceba, o comportamento de ligar para ela, para checar se ela está brava comigo, está muito relacionado ao fato de eu ficar preocupado, e eu fiquei preocupado com o fato de interpretar a situação em si como ela estando brava comigo. E aqui tem uma terceira possibilidade de interpretação, que seria justamente Maria não ter enxergado, ela não prestou atenção, ou seja, ela não me viu. Então é por isso que ela não acenou de volta.
Não é que ela está brava comigo e nem que ela não gosta de mim, ela simplesmente não me viu. Quando eu tomo isso como premissa de verdade, eu sinto, na verdade, nada. É um sentimento neutro. E a próxima vez que eu me encontrar com a Maria, eu falo oi normalmente, né? Como se nada tivesse acontecido. Perceba, a mesma situação pode evocar 3 maneiras diferentes de interpretação, portanto, 3 maneiras distintas de sentir o fato a partir do que interpretamos e 3 maneiras diferentes de comportamento. O principal ensinamento do modelo cognitivo é que os fatos em si, eles pouco determinam o modo como reagimos a eles. Na verdade, não são os fatos em si, mas sim o modo como nós interpretamos o fato. A maneira como eu enxergo o fato determina se eu fico feliz, triste, ansioso, com medo e preocupado. E esse estado afetivo influencia bastante as probabilidades, ou seja, aumenta ou diminui as probabilidades de algum comportamento ou adaptativo ou desadaptativo ou disfuncional. Então, a chave aqui é perceber que é muito mais como nós enxergamos o mundo do que o mundo propriamente. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque nós não podemos, de modo algum, dominar ou controlar os fatos do mundo. Porém, nós podemos sim controlar o modo como interpretamos estes fatos. E se podemos modificar a maneira como interpretamos os fatos, é fato que podemos mudar o modo como sentimos e nos comportamos. Então, olha que importante. Se você já demonstra para uma criança ou para um adolescente que grande parte dos seus sentimentos e dos seus comportamentos são derivações do modo como ele enxerga a realidade, muito mais do que a própria realidade, você já começa a ensinar a criança a controlar os pensamentos, né? Veja que interessante o que o fundador da logoterapia descobriu enquanto ele esteve nos campos de concentração da Segunda Guerra. Ele era judeu, Viktor Frankl, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, não tenho certeza. Ele percebeu que os judeus que estavam com ele, que sobreviviam aos campos de concentração, ou que sobreviviam mais tempo dentro do campo de concentração, eles tinham um propósito de vida, ou seja, eles tinham planos, esperança de que quando acabasse a guerra eles teriam coisas para fazer. Os colegas que estavam lá, né, os prisioneiros que também estavam lá, mas não tinham esperança, não pensavam no futuro, esses resistiam muito menos aos maus tratos, portanto eles morriam mais cedo. Isso mostra que o fato dos maus tratos serem os mesmos, ou seja, o mundo era terrível para todo mundo ali, o campo de concentração era terrível para todos. Quem tinha uma maneira de interpretar os fatos em função de uma crença de que sairia dali, ou seja, então tinha uma esperança, e essa esperança fazia a interpretação dos fatos serem, talvez não sei se mais brandas, mas eles enfrentavam melhor as torturas, eles tinham mais chance de sobreviver e muitos sobreviveram, né? É por isso então que ele fundou a logoterapia, que não tem a ver com a terapia cognitiva, mas é uma forma de terapia que ensina o paciente a encontrar um objetivo, um sentido para a própria vida, construir um sentido para a própria vida. E quando você constrói um sentido para a própria vida, a maneira de você interpretar os fatos fica mais branda. Então, o modo como você pensa, seja determinado por sentidos de vida, ou seja determinados por crenças religiosas, culturais, o que quer que seja, né? Isso determina muito o modo como você pensa, sente e reage. Então, para finalizar, perceba, você pode modificar o modo como você enxerga as coisas. E muitas vezes o modo como você interpreta os fatos está relacionado com as suas crenças de vida, com a sua cultura, com o modo como você foi educado, né, com seus traumas. Então, é bastante importante que você passe a partir de hoje
a se perguntar o que passou na sua cabeça num determinado momento que você se viu triste, ou se viu mais ansioso, ou se viu com mais medo, né? Então, de repente, você se viu triste e angustiado. Se você parar um pouquinho e fizer uma análise, de repente você vai perceber que alguém mandou uma mensagem para você no grupo do WhatsApp, ou você falou com alguém, e de repente no momento em que você leu uma frase ou ouviu algum comentário, você interpretou esse comentário como talvez sendo negativo. E por você ter interpretado essa frase como sendo ruim, provavelmente você ficou triste e aí você acabou ficando mais enfraquecido, menos ativo, você foi assistir televisão e procrastinou as tarefas que gostaria de fazer. Então, nesse caso aqui que eu acabei de inventar aqui pensando, a procrastinação, que é o comportamento, foi em decorrência de um sentimento de tristeza que foi desencadeado por um pensamento de avaliação negativa depois que recebeu uma mensagem no celular, ou quando entrou no Instagram e viu que um amigo estava com outro amigo e não com você. Claro que você pode ficar triste porque você não está com o seu amigo. Talvez o pensamento de que talvez eles não se importem tanto com você, isso deixa você triste e aí a procrastinação acontece. Tá certo? Fica a dica de mais este vídeo do Psicologia na Veia. Um grande abraço.